Em junho de 2008, Caylee Anthony, de apenas 2 anos, desapareceu sem deixar rastros. Mas o que mais chamou a atenção das autoridades não foi apenas o desaparecimento da criança, foi o comportamento de sua mãe. Enquanto a família buscava respostas, Casey Anthony continuava levando uma vida aparentemente normal, saindo, festejando e até fazendo uma tatuagem com a frase Bella Vita, que significa vida bela. O detalhe mais perturbador era que quando a polícia foi chamada, Caylee já estava desaparecida há 31 dias. Por que Casey demorou tanto para procurar ajuda? E o que realmente aconteceu com a pequena Caylee? Casey Marie Anthony nasceu em 19 de março de 1986, na cidade de Orlando, no estado da Flórida. Ela era filha de George e Cindy Anthony, e para quem via a família de fora, eles pareciam levar uma vida completamente comum. George havia trabalhado como policial no passado e Cindy era enfermeira. Eles moravam em um bairro tranquilo e tentavam oferecer uma boa vida à filha única. Mas, dentro de casa, a convivência nem sempre era fácil. Ao longo dos anos, familiares e amigos descreveriam Casey como uma jovem muito diferente da imagem que costumava transmitir. Ela era considerada carismática, sabia conversar com qualquer pessoa e conseguia conquistar facilmente a confiança daqueles ao seu redor. Porém, havia uma característica que se repetia constantemente em praticamente todos os relatos. Casey mentia com frequência. Não eram apenas pequenas mentiras para escapar de alguma situação desconfortável. Muitas vezes, ela inventava histórias inteiras sobre emprego, estudos, compromissos e até acontecimentos importantes de sua vida. Algumas dessas mentiras eram tão convincentes que pessoas próximas demoravam muito tempo para descobrir que tudo havia sido inventado. Mesmo assim, seus pais acreditavam que com o tempo ela amadureceria. Foi então que, aos 19 anos, Casey descobriu que estava grávida. A notícia pegou toda a família de surpresa. Segundo pessoas próximas, aquela gravidez não fazia parte dos planos dela. Casey ainda era muito jovem, não tinha estabilidade financeira e, inicialmente, não demonstrou entusiasmo com a ideia de ser mãe. Durante algum tempo, ela chegou a esconder a gravidez de várias pessoas. Outro mistério envolvia a identidade do pai da criança. Até hoje existem diferentes versões sobre quem seria o pai biológico de Caylee. Casey nunca esclareceu completamente essa questão, e isso acabou alimentando ainda mais as dúvidas em torno de sua vida pessoal. Apesar da resistência inicial, a situação começou a mudar depois de uma conversa com George e Cindy. Os dois disseram que ajudariam a criar a criança e que ela não precisaria enfrentar tudo sozinha. Com o apoio dos pais, Casey decidiu seguir com a gravidez. Em 9 de agosto de 2005, nasceu Caylee Marie Anthony. Desde os primeiros meses de vida, a menina conquistou toda a família. Alegre, sorridente e muito carinhosa, Caylee rapidamente se tornou o centro das atenções na casa dos avós. Enquanto isso, Casey parecia gostar da vida social que levava. Ela saía com frequência, encontrava amigos e demonstrava querer manter a mesma liberdade que tinha antes da maternidade. Por esse motivo, George e Cindy passaram a assumir grande parte dos cuidados com a neta. Eles alimentavam Caylee, brincavam com ela, levavam-na para passear e muitas vezes eram eles que cuidavam da menina durante boa parte do dia. Com o passar do tempo, os avós começaram a desenvolver uma preocupação cada vez maior. Na visão deles, Casey não demonstrava a responsabilidade esperada de uma mãe. Ela frequentemente saía sem avisar para onde iria, passava horas fora de casa e nem sempre parecia colocar as necessidades da filha em primeiro lugar. Ainda assim, Caylee era uma criança saudável e muito querida por todos. Mas a relação entre Casey e seus pais começou a piorar. Discussões se tornaram frequentes dentro da casa. Havia desentendimentos sobre dinheiro, trabalho e principalmente sobre a forma como Casey criava a filha. George e Cindy acreditavam que ela precisava assumir mais responsabilidades. Casey, por outro lado, dizia que seus pais controlavam demais sua vida. Em determinado momento,
Depois de mais uma série de conflitos, Casey decidiu sair da casa dos pais, levando Kaylee com ela. A partir daquele momento, o contato entre a família passou a ser muito mais difícil. George e Cindy tentavam ligar para a filha diversas vezes. Em algumas ocasiões, Casey atendia rapidamente. Em outras, simplesmente ignorava as chamadas. Quando conseguiam falar com ela, perguntavam sobre Kaylee. Como a menina estava? Onde elas estavam morando? Quando poderiam vê-la novamente? As respostas nunca eram muito claras. Casey dizia que estava ocupada, que estava trabalhando, ou que Kaylee estava com uma babá chamada Zani. Segundo ela, essa mulher cuidava da criança enquanto trabalhava. A família não estranhou imediatamente. Ter uma babá parecia algo perfeitamente possível. No entanto, com o passar das semanas, algo começou a incomodar. Sempre que os avós perguntavam se poderiam buscar Kaylee ou passar algum tempo com ela, Casey encontrava uma desculpa diferente. Às vezes dizia que ela tinha saído com a babá. Em outras, afirmava que ela estava brincando. Havia momentos em que simplesmente desaparecia durante dias. Mesmo assim, George e Cindy continuavam insistindo nas ligações. Eles sentiam muita falta da neta. Até que, em julho de 2008, a situação chegou ao limite. Já fazia semanas que ninguém da família via Kaylee. As respostas de Casey estavam cada vez mais confusas. Preocupada, Cindy decidiu que precisava encontrar a filha pessoalmente. Quando finalmente conseguiu falar com Casey, exigiu ver a neta. Sem muita escolha, Casey concordou. Ela entrou no carro com os pais e começou a dirigir. Durante todo o trajeto, dizia que estava levando os dois até o local onde Kaylee estava sendo cuidada pela babá. Os minutos foram passando. Ela seguia dirigindo de um lado para outro. Entrava em ruas diferentes, mudava de direção. Parecia procurar alguma coisa. George e Cindy começaram a estranhar aquele comportamento. Perguntavam quanto tempo ainda faltava. Casey respondia apenas que estavam quase chegando. Depois de rodar por bastante tempo, ela finalmente parou o carro. Foi então que fez uma revelação que mudou completamente aquela história. Com a voz calma, Casey disse que precisava contar a verdade. Segundo ela, Kaylee não estava com a babá. Na realidade, a menina estava desaparecida. Casey afirmou que a mulher responsável por cuidar da filha havia sumido levando Kaylee junto. Ela disse que acreditava que a babá tinha sequestrado sua filha. George e Cindy ficaram completamente perplexos. Mas o choque ficou ainda maior quando descobriram há quanto tempo isso teria acontecido. Segundo Casey, Kaylee estava desaparecida havia cerca de um mês. Por alguns segundos, ninguém conseguiu dizer absolutamente nada. Então, começaram as perguntas. Como assim um mês? Por que você não chamou a polícia? Por que não contou para ninguém? A resposta de Casey deixou os próprios pais incrédulos. Ela disse que estava tentando resolver tudo sozinha. Acreditava que conseguiria encontrar a filha sem envolver a polícia. Mas, naquele momento, George e Cindy perceberam que a situação era muito mais grave do que imaginavam. Sem perder mais tempo, decidiram procurar ajuda. Ligaram para a polícia e imediatamente se deu início a uma investigação. Enquanto isso, amigos de Casey começaram a prestar depoimento. E o que contaram surpreendeu ainda mais os investigadores. Nenhum deles sabia que Kaylee estava desaparecida. Pelo contrário, durante todo aquele mês, Casey continuava saindo normalmente, frequentava bares, ia a festas, conhecia pessoas novas, sorria, dançava. Em nenhum momento demonstrava estar vivendo o drama de uma mãe procurando desesperadamente pela filha. Um dos fatos que mais chamou a atenção aconteceu poucos dias depois do desaparecimento de Kaylee. Casey fez uma tatuagem com a frase em italiano Bella Vita, que significa vida bela. Para a promotoria, aquela tatuagem simbolizava que ela estava aproveitando uma nova vida sem a responsabilidade de cuidar da filha. Já a defesa afirmaria mais tarde que essa interpretação era apenas uma suposição. Mesmo assim, para a opinião pública, aquela imagem se tornou um dos símbolos do caso. As buscas por Kaylee continuavam. Centenas de policiais, bombeiros, voluntários e equipes especializadas
Passaram semanas procurando qualquer sinal da menina. Áreas de mata, lagos e terrenos abandonados foram vasculhados, mas nenhum vestígio era encontrado. Os meses foram passando. A esperança de encontrar Kaylee com vida diminuía a cada dia. Até que, na manhã de 11 de dezembro, um homem chamado Roy Kronk, que trabalhava na fiscalização de áreas públicas, caminhava por uma região de mata próxima à casa da família Anthony. Aquele local já havia chamado sua atenção anteriormente, e ele decidiu olhar com mais cuidado. Enquanto caminhava entre a vegetação, avistou um saco de lixo parcialmente escondido. Ao se aproximar, percebeu que havia algo muito estranho. O saco estava rasgado, e entre os restos espalhados pelo chão, era possível ver um crânio humano com fitas adesivas em sua volta. Assustado, Roy acionou imediatamente as autoridades. Em pouco tempo, a área foi completamente isolada. Equipes da perícia iniciaram um trabalho minucioso no local. Além do crânio, foram encontrados outros ossos espalhados pela vegetação. Também havia pedaços de roupas infantis e um cobertor. Dias depois, veio a confirmação que todos temiam. A ossada pertencia à pequena Kaylee Anthony. A notícia abalou todo o país. O desaparecimento, que durante meses mobilizou milhares de pessoas, agora havia se transformado oficialmente em um caso de homicídio, embora os peritos não conseguissem determinar com certeza a causa da morte devido ao avançado estado de decomposição. Dentro da família Anthony, o impacto foi devastador. George Anthony passou a ser alvo de intensa pressão da imprensa e também de suspeitas levantadas durante a investigação e, posteriormente, pela defesa de Casey. Em janeiro de 2009, profundamente abalado pela morte da neta e pela repercussão do caso, George tentou tirar a própria vida. Ele foi encontrado a tempo e socorrido, sobrevivendo à tentativa. Enquanto isso, a polícia reunia cada vez mais elementos contra Casey. Mas apesar das suspeitas, ainda faltava responder à pergunta mais importante de todas: o que realmente aconteceu com Kaylee Anthony? E essa resposta seria o centro de um julgamento que dividiria os Estados Unidos, colocaria pai e filha em lados opostos e terminaria com um dos veredictos mais controversos da história da justiça americana. Quando os investigadores começaram a ouvir Casey Anthony, uma das primeiras coisas que chamou a atenção foi a tranquilidade com que ela respondia às perguntas. Embora dissesse estar desesperada para encontrar a filha, seu comportamento não parecia condizer com o de uma mãe que não via a criança havia 31 dias. Ainda assim, a polícia decidiu seguir todas as pistas apresentadas por ela. Casey afirmou que a responsável pelo desaparecimento era uma babá chamada Zani, cujo nome seria Zenaida Fernandes Gonzalez. Segundo sua versão, Kaylee havia sido deixada aos cuidados dessa mulher, e quando voltou para buscá-la, tanto a babá quanto sua filha haviam desaparecido. Os investigadores passaram a procurar essa mulher, mas rapidamente perceberam que havia algo muito estranho. Os endereços fornecidos por Casey não levavam a lugar nenhum. Os telefones não existiam. As informações eram contraditórias. Em determinado momento, Casey chegou a dizer que trabalhava na Universal Studios e que poderia ajudar os policiais a encontrar algumas pessoas que conheciam a babá. Os investigadores a acompanharam até o enorme complexo da empresa. Ela caminhou pelos corredores como se realmente trabalhasse ali. Passou por prédios, corredores e áreas internas enquanto os policiais a seguiam em silêncio. Até que, de repente, ela parou. Sem saída, admitiu que tudo aquilo era mentira. Ela não trabalhava na Universal havia anos. Os policiais perceberam que estavam diante de alguém que parecia inventar histórias com uma facilidade impressionante. Quanto mais investigavam, mais mentiras apareciam. Enquanto isso, outra descoberta começou a chamar a atenção. Dias antes, o carro de Casey havia sido encontrado abandonado em um estacionamento e rebocado para um pátio. Quando George e Cindy foram buscá-lo, Cindy comentou imediatamente sobre um cheiro extremamente forte vindo do porta-malas. No início, alguns acreditaram que o cheiro pudesse ter sido causado apenas por lixo deixado no veículo. Mas quando peritos examinaram o automóvel, também relataram que havia um odor forte,
e que se assemelhava ao cheiro de cadáver em decomposição. A análise desse ponto se tornaria motivo de muita discussão durante o julgamento, já que especialistas apresentaram opiniões diferentes sobre as evidências encontradas. Mesmo sem uma conclusão definitiva naquele momento, o carro passou a ser visto como uma das peças mais importantes da investigação. Especialistas contratados pela acusação afirmaram que o porta-malas apresentava sinais compatíveis com a presença de um corpo em decomposição. Já especialistas, chamados pela defesa, discordaram dessa conclusão, dizendo que não existiam provas científicas suficientes para afirmar isso com certeza. Mais uma vez, o caso se transformava em uma disputa entre interpretações diferentes das mesmas evidências. Em outubro de 2008, antes mesmo da descoberta dos restos mortais de Caylee, Casey Anthony havia sido formalmente acusada de homicídio em primeiro grau. Após a confirmação da identidade da criança, a promotoria fortaleceu ainda mais sua tese. Eles sustentavam que Casey queria se livrar da responsabilidade de criar a filha para viver a vida que desejava. Segundo a acusação, Caylee teria sido assassinada e seu corpo abandonado na área de mata próxima à casa da família. Mas quando o julgamento começou, em maio de 2011, a defesa surpreendeu completamente o tribunal. O advogado José Baez apresentou uma versão totalmente diferente da história. Segundo ele, Caylee não havia sido assassinada. A defesa afirmou que a menina teria morrido de forma acidental, após cair na piscina da casa dos avós. Ainda de acordo com essa versão, George Anthony teria encontrado o corpo da neta e, temendo as consequências para a família, ajudado a esconder o ocorrido. A acusação rejeitou completamente essa hipótese. George Anthony também negou todas as alegações feitas contra ele. Durante o julgamento, George chegou a prestar depoimento e respondeu às acusações da defesa, afirmando que jamais faria mal à neta e que nunca participou do desaparecimento do corpo. A estratégia da defesa causou enorme repercussão. Pela primeira vez, George Anthony passou a ser visto por parte do público como alguém que também poderia esconder algum segredo. Ao mesmo tempo, muitas pessoas acreditavam que aquela teoria havia sido criada apenas para gerar dúvida entre os jurados. Durante semanas, dezenas de testemunhas foram ouvidas. Peritos apresentaram laudos. Especialistas discutiram evidências científicas. Familiares deram depoimentos emocionados. Cada detalhe era analisado cuidadosamente. Apesar de todas as suspeitas contra Casey, existia um problema para a promotoria. Eles não conseguiam provar exatamente como Caylee morreu. O estado avançado de decomposição dos restos mortais impediu que os médicos determinassem a causa da morte. Sem essa resposta, muitas perguntas permaneceram sem solução. Foi envenenamento, asfixia, afogamento ou outra causa completamente diferente? Ninguém conseguiu responder com certeza. E no sistema de justiça americano, cabe à acusação provar a culpa do réu, além de qualquer dúvida razoável. Foi justamente essa dúvida que acabou mudando o rumo do julgamento. No dia 5 de julho de 2011, após mais de 10 horas de deliberação, o júri anunciou sua decisão. Casey Anthony foi considerada inocente das acusações de homicídio em primeiro grau, homicídio culposo e abuso infantil agravado. Ela foi condenada apenas por 4 acusações de fornecer informações falsas à polícia, embora uma dessas condenações tenha sido posteriormente anulada. A decisão provocou uma onda de indignação. Milhares de pessoas acompanharam o julgamento pela televisão e esperavam uma condenação. Quando o resultado foi anunciado, muitos ficaram revoltados. Para boa parte da população, Casey havia escapado da punição. Já outros acreditavam que o júri apenas cumpriu seu dever, pois as provas apresentadas não eram suficientes para condená-la por homicídio. Poucos dias depois, Casey deixou a prisão. Como já havia permanecido presa durante o processo, o tempo foi considerado suficiente para cumprir a pena relacionada às falsas informações prestadas à polícia. Desde então, ela passou a viver longe dos holofotes por alguns anos. Mesmo assim, o interesse pelo caso nunca desapareceu. Documentários, livros, entrevistas e programas de televisão
continuam debatendo o que realmente aconteceu com Caylee Anthony. Até hoje, não existe uma resposta definitiva para a morte da menina. Casey Anthony permanece legalmente inocente da acusação de homicídio. Mas para muitas pessoas, a absolvição não significou necessariamente que todas as perguntas foram respondidas. Talvez a maior tragédia dessa história seja justamente essa. Uma criança de apenas 2 anos perdeu a vida. Uma família foi destruída. Acusações dividiram pais e filha. E mesmo depois de tantos anos, ninguém conseguiu explicar com absoluta certeza o que aconteceu nos últimos momentos de Caylee Anthony. Esse é um daqueles casos em que o julgamento chegou ao fim, mas o mistério permanece vivo até hoje.